Hoje iremos falar a tamanha importância da obediência e submissão que devemos ter ao Senhor. Grande coisa é viver em obediência sob a direção de um superior e não senhor de si. Isso vai desde casos mais simples até o caso mais altíssimo de todos, que é justamente seguir as ordens de Deus. Quando você nasce, você já não nasce seguindo a Deus, você nasce seguindo a hierarquia da sua casa, da sua família. Você nasce seguindo as ordens do seu pai e da sua mãe. Ou seja, desde que nós nascemos, desde a base, nós precisamos seguir as ordens das pessoas que são superiores a nós. Até que chegue no ponto onde tenhamos amadurecido mentalmente e espiritualmente para, enfim, começarmos a seguir as ordens de Deus. Mas antes de começarmos a seguir as ordens de Deus, a gente começa seguindo as ordens de nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, do nosso tio, do nosso professor, seja lá de quem for. Sempre respeitando a superioridade do próximo em nossa relação. E ele conclui: muito mais seguro é obedecer que mandar. Não só é mais seguro, como é muito mais fácil você obedecer a alguém que você tem confiança, que você sabe que viveu mais do que você, que tem mais lucidez, mais sabedoria, mais inteligência, muito mais experiência de vidas do que você querer mandar nessa pessoa. Isso não faz o menor sentido, você querer mandar em alguém que viveu mais do que você. Claro, desde que seja uma pessoa que você veja que é sã, que tem consciência plena e principalmente consciência voltada para a verdade. Verdade essa que esteja em sua base na Bíblia, certo? Muitos vivem em obediência mais por necessidade que por amor, e por isto andam desgostosos e murmuram com facilidade. Eu me dou como exemplo desse trecho. Hoje eu moro de favor na casa da minha mãe e eu tenho que seguir as devidas ordens dela. Por quê? Porque eu sou sustentado por ela. E ela é uma pessoa que não é voltada para a palavra, ela não é uma pessoa que é voltada para viver conforme os propósitos e a vontade de Deus. Consequentemente, as ordens dela, não só para a minha vida, mas para todos que ela pode dar ordens, na maior parte das vezes não serão ordens verdadeiramente plenas e edificantes, porque, mais uma vez, uma ordem que é verdadeiramente plena e edificante, ou seja, uma ordem que tem como base a verdade, ela está obrigatoriamente pautada na Bíblia. Então, a partir do momento que uma pessoa ela não está dentro do caminho de Deus, ela não tem a Bíblia como o parâmetro de vida dela, muito provavelmente ela vai estar distante da verdade. A partir do momento que você está distante da verdade, não só você, como todas as pessoas ao seu redor vão entrar em um grande abismo de dúvidas, confusão, incerteza, toda essa manada de sentimentos e sensações ruins que são desencadeados, mais uma vez, por ordens que não estão voltadas para a verdade bíblica, aquilo que Deus exige de nós. Então eu me dou como exemplo disso, porque na maior parte das vezes, quando a minha mãe me dá uma ordem, não é uma ordem voltada para o caminho do Senhor. Isso me faz ficar desgostoso e murmurar com facilidade, que é o que eu faço constantemente. Ela me faz fazer uma coisa que não está dentro dos parâmetros bíblicos, mas eu tenho que fazer, porque eu tenho que seguir as ordens dela, eu tenho que obedecer às ordens dela, porque mais uma vez eu sou sustentado por ela, infelizmente. E isso novamente me deixa muito insatisfeito. Então se você hoje é jovem, está vendo isso daqui, e a sua família é composta por pessoas que não são voltadas à palavra, não é para você buscar o afastamento completo delas, não é para você cortar laços com elas, mas é bom sim você por hora se afastar fisicamente e buscar o seu próprio caminho voltado na palavra. Então se hoje você é jovem, tá vendo esse vídeo aqui, 17, 18, você tem menos de 20 anos, irmão, arranja um emprego qualquer, vai trilhar teu caminho, se no caso você estiver inserido nesse contexto que eu disse. Continuando, nunca chegarão à liberdade de espírito se não se submeterem de todo o coração por amor de Deus, porque essa é a felicidade verdadeira, a felicidade que vem através do amor de Deus. Ela proporciona, como ele falou, a liberdade de espírito, a coisa mais importante que nós devemos prezar todos os dias na nossa vida, o nosso fortalecimento e amadurecimento espiritual. E você só vai conseguir isso, obviamente, voltando-se para o caminho de Deus e buscando o amor dele. Só assim você vai se sentir verdadeiramente feliz e satisfeito. Novamente falando, eu mesmo estando inserido nesse contexto de conviver com pessoas que não são voltadas para o caminho bíblico, isso sim afeta a minha energia, mas isso não me tira a satisfação que é de viver cumprindo o propósito de Deus todos os dias, que é estudar a palavra e pregá-la para você.
isso, a partir do momento que você encontra o seu propósito de vida, que só é proporcionado por Deus, que no caso você vai ter que exercer com o propósito dele, este é o seu propósito de vida. É cumprir com o propósito e a vontade de Deus. É você abdicar dos seus próprios propósitos e desejos. A partir do momento que você faz isso, não importa o contexto que você vai estar inserido. Você ainda assim vai ter força e garra para acordar bem, satisfeito todos os dias e poder vencer todos os dias para um dia poder melhorar a situação que você está vivendo insatisfeito. Continuando. Para onde quer que vais, não encontrarás descanso senão na humilde sujeição à autoridade superior. Então você entende que por mais que eu não goste de receber ordens da minha mãe, eu tenho que me colocar no lugar de pessoa humilde e de pecador imundo, saber que, assim como ela é, eu também sou um pecador imundo e desprezível, ou seja, eu não posso criticar ela, não posso julgar ela de maneira alguma. Sabendo disso, eu vou me colocar numa posição de humildade. Ela vai me mandar fazer um monte de coisas que vão me distanciar de Deus? Tudo bem, porque isso não vai me distanciar de Deus, porque o meu espírito vive plenamente todos os dias voltados para o propósito e a vontade de Deus. E é sim propósito e vontade de Deus que eu honre e obedeça a minha mãe, você entende? Muitos se têm iludido imaginando que a mudança de lugar traz melhora. Exatamente. Complementando isso que eu falei, não é o simples fato de eu arranjar um emprego qualquer e sair dessa casa e viver o meu caminho que vai mudar isso definitivamente. Claro, vai trazer uma certa melhora se eu buscasse isso, viver sozinho, que é o que eu tô buscando hoje. Mas novamente, não vai mudar de maneira definitiva, não vai melhorar de maneira definitiva, vai melhorar apenas em porcentagem, vai melhorar ali 30, 40, 50% em questões de porcentagens a sua vida voltada para o caminho de Deus. Mas a raiz do problema, ela vai continuar lá. Então o principal é que mesmo que você goste ou não, mesmo que satisfaça você ou não, ainda assim é seu propósito com Deus, eu e você obedecermos e honrarmos aos nossos pais. Não importa o quão satânicos eles sejam, esse é o nosso dever, obedecê-los e honrá-los. É verdade que cada qual gosta de seguir o próprio parecer e mais se inclina para os que pensam como ele. E é justamente isso que eu mais quero, me desvincular de pessoas próximas a mim, mas que me tiram do caminho de Deus e me vincular com novas pessoas que já estão, assim como eu, vinculadas no caminho de Deus. É isso que eu mais quero. Preencher a minha vida com pessoas com o mesmo propósito de vida que o meu, que é justamente cumprir com o propósito de Deus. É isso que eu mais quero. É normal querermos isso. Estarmos perto de pessoas que têm a mesma ideologia que a nossa, o mesmo pensamento que o nosso, o mesmo propósito, vontade que o nosso. É normal querermos isso. E se, mais uma vez, se isso for voltado para o caminho de Deus, tá certo. Faz bem para você procurar se vincular com pessoas assim, com o mesmo propósito que você, que no caso, mais uma vez, é seguir conforme o propósito de Deus. Está perfeitamente validado e compreensível isso. Mas se Deus está conosco, é misto que algumas vezes renunciemos ao modo de viver por amor da paz, você entende? O meu modo de vida perfeito hoje que eu busco é, novamente, viver sozinho, apenas eu e Deus, numa cidade de interior o mais isolada possível e acabou, sem contato com ninguém, apenas eu e Deus. Mas isso, por sua vez, pode não ser o propósito de Deus, você entende? Pode ser que ele tenha outro propósito para mim, pode ser que ele queira que eu me vincule com outras pessoas que mais uma vez estão seguindo conforme o propósito dele, assim como eu. Quem é tão sábio que chegue a saber tudo perfeitamente, você entende? Eu não estou satisfeito em cumprir com as ordens da minha mãe, do meu pai, de toda essa minha família que eu tenho. Mas ainda assim, como eu sei que é ordem de Deus que eu faça isso, que eu honre e que eu obedeça a eles, por que eu vou me colocar contra isso, sendo que eu não sei de absolutamente nada do dia de amanhã? É Deus quem sabe. Então se ele põe esse propósito na minha vida, se ele põe essa obrigação na minha vida, que eu tenho que honrar e obedecer aos meus superiores, mais uma vez, em questão de família, quem sou eu para contrariar isso, irmão? Você entende? Eu sou apenas mais um ser imperfeito como todos são e que eu preciso e que todos precisamos das instruções do Senhor para seguirmos no caminho dele todos os dias de nossas vidas. É isso que é você ser uma pessoa imperfeita, é você ter o discernimento de que você precisa seguir as ordens da pessoa, no caso do ser que é Deus, que é perfeito. Precisamos seguir a lei dele que é perfeita, você entende? Não confies, pois, demais na tua opinião, mas de bom grado ouve também a dos outros, você entende?
novamente, a questão de humildade, de saber que assim como você não é melhor do que ninguém, ninguém também é melhor do que você. Então, mesmo que você saiba que aquela pessoa não tem toda essa vocação, esse propósito de seguir com a vontade de Deus, como você e eu tem, ainda assim, não nos faz mal ouvir ela, não nos faz mal cumprir com o desejo dela, não nos faz mal ajudar ela, não nos faz mal servirmos a ela. É o segundo mandamento que o nosso mestre nos instruiu. O primeiro, amais a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amai o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não me coloco numa posição de humildade? Você entende? Se for bom o teu parecer e o deixares por amor de Deus para seguir ou de outrem, terás com isto maior proveito. Agora sim veio o divisor de águas. Se alguém em específico, que é o seu superior, lhe der uma ordem e exigir que você cumpra algo que ela quer, que isso por sua vez vai obrigatoriamente te tirar por completo do caminho de Deus, aí não, aí eu não vou obedecer não. Você entende? Primeiro vem honrar para depois vir obedecer. Eu vou obedecer sim a minha mãe, todas as ordens que ela me dão, que são atividades que eu não quero fazer, mas eu cumpro com todas elas, porque essas atividades, eu goste ou não, elas não me tiram no caminho de Deus. São atividades que ela não faz por conta da preguiça, do comodismo e do conforto dela. Mas tudo bem eu fazer tudo isso, porque novamente, essas ordens que ela me dá não me tiram no caminho de Deus. Agora, a partir do momento que ela me der uma ordem que obrigatoriamente vai contra as leis de Deus e vai me tirar do caminho dele, aí não, minha mãe. Aí já é demais. Primeiro, o meu propósito com a senhora vem honrar. Segundo, vem obedecer. A partir do momento que eu cumpri com a ordem que a senhora tá me mandando cumprir, que vai me tirar do caminho de Deus, aí eu já não vou mais estar honrando a senhora. Então você entende? Primeiro vem honrar, depois é que vem a obediência, você entende? Muitas vezes ouvi que mais seguro é tomar que dar conselho. Bem, pode também suceder que seja bom o parecer de cada um, mas não querer ceder aos outros quando a razão ou as circunstâncias o pedem, sinal é de soberba teimosia. Então você entende? Esse aqui foi difícil até para entender, tive que parar um pouco para refletir, para de fato entender. Que eu acho que é o seguinte, que nós não devemos deixar que a nossa razão e as circunstâncias de um determinado momento de nossas vidas nos deixem ir contra isso, que é, no caso, ouvir a opinião do próximo, servir a um desejo, uma ajuda, alguma coisa no que se diz respeito ao próximo. Se não fizermos isso, nós estamos sim sendo teimosos e soberbos, porque, mais uma vez, o segundo mandamento que o nosso mestre exige de nós é amar ao próximo como a ti mesmo, sempre nos colocando em uma posição de humildade. Quem é humilde sempre vai ouvir o próximo. Quem é humilde sempre vai se colocar no lugar do próximo. Quem é humilde sempre vai tentar ajudar o próximo. Quem é humilde sempre vai querer ver o melhor do próximo, você entende? Então, resumindo tudo, é que é o seguinte, nós devemos sim, por mais que nós não gostamos, por mais que não irá nos satisfazer, nós devemos sim seguir, cumprir com as ordens daqueles que são superiores a nós. No caso, falando das pessoas, se você tem um pai ou uma mãe que lhe dá ordens frequentes que não satisfaçam você, se essas ordens, por sua vez, não lhe tiram do caminho de Deus, faça-as mesmo sem gostar, faça-as mesmo sem você se satisfazer fazendo. Minha mãe manda eu fazer um monte de atividade que era para ela fazer, mas ela não faz por conta de, mais uma vez, da preguiça, do conforto e do comodismo dela, mas tudo bem, eu faço assim mesmo, foi a mulher que me colocou no mundo, sem ela eu não estaria aqui agora, fazendo isso que estou fazendo. Então você entende que eu tenho sim que me colocar abaixo dela. Agora, a partir do momento que ela me mandar cumprir com uma ordem que vá obrigatoriamente me tirar do caminho de Deus, ou seja, algo que vá contra os parâmetros bíblicos, aí não. Antes da obediência vem a honra. A partir do momento que ela me faz cumprir com algo que seja satânico, eu não vou estar honrando ela. Você entende? E o mais importante de tudo, antes de você seguir qualquer ordem que seja das pessoas, você tem que estar seguindo principalmente as ordens de Deus na sua vida. Primeiro o Deus, depois vem as pessoas. E sempre com humildade e pé no chão. Nunca ser soberbo, nunca se achar superior do que ninguém. Todos nós somos farinhas do mesmo saco. Eu, você, todos somos pecadores imundos, desprezíveis, insignificantes perante o Criador. Você entende?
Fé em Deus.